Nós estamos começando o programa São José em Debate aqui na TV Câmara São José. O tema do programa de hoje é a questão dos oleiros, no nosso município. Vamos discutir a lei que criou a Rota dos Oleiros, o projeto que o município tem para valorizar esse marco na cultura de São José. Para discutir o tema, os nossos convidados de hoje, Valdo Santeiro, que é um oleiro do nosso município. Valdo, obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui, poder colaborando com o município numa questão tão importante, né, que acredito eu que foi o que fundou o município e tem que se tratar com toda a seriedade. Antes de qualquer coisa, ninguém querer levar louros por isso, nem por nada, e sim levar a questão toda para os oleiros, que é o que realmente interessa, não para nós, para os nossos netos que vão vir, né? Porque não adianta nada os nossos netos ir contar a história, porque meu pai fez isso, meu pai fez aquilo e não existiu uma coisa interessante. Então que não conte a história dos avós, mas que exista uma coisa interessante para que eles possam apreciar e admirar. Obrigado, Valdo. Djalma Cardoso, superintendente da Fundação de Cultura. Obrigado, Djalma. Obrigado pela oportunidade de estar com pessoas tão ilustres aqui no nosso município, né? Eu que tenho que agradecer por poder estar aqui. Obrigado. Gelsi José Coelho, famoso Peninha, historiador, museólogo, mas animador cultural, para nos ajudar a compreender a importância dos oleiros na nossa identidade. Pois então, é um prazer enorme estar aqui com vocês e preocupados com esse aspecto, né, de uma grande expressão cultural que é a profissão de oleiros, que é importantíssima. Então a gente vai tentar contribuir com alguma informação possível. Que bom, obrigado. Nossa vereadora Mary Hang, autora da Lei Ordinária número 4.953 de 2010, que criou então a Rota dos Oleiros. Obrigado, vereadora. Imagina. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui ao lado do Peninha, que eu conheço desde 91, quando eu cheguei em São José. O Valdo, o secretário Djalma Cardoso, né, que é o grande executor da nossa ideia, que dessa forma que nós pensamos, e estarmos aqui discutindo a questão dos oleiros, a questão desta profissão, às vezes tão esquecidas por todos nós, né? Nós precisamos fazer uma meia-culpa nesse sentido, e que desde então, desde a sua existência, vem divulgando as raízes do nosso município, e nós precisamos de alguma forma encontrar algumas saídas para que isso não se perca e que realmente, Valdo, a gente não escute história, mas que vivencie essa história, né? É desse jeito que nós pensamos. Peninha, que a gente possa, antes da gente começar, o que representam os oleiros, né, nessa identidade cultural de São José? Olha, tem uma história longa, né? A história da vinda dos açorianos para cá. Açorianos do arquipélago dos Açores, os portugueses que foram ocupar o arquipélago dos Açores, eles ficaram muito tempo isolados de todo mundo lá naquele meio do Oceano Atlântico, e de 1748 a 1756, mais de 6 mil açorianos foram trazidos para cá para o litoral de Santa Catarina e se estenderam até Uruguai. Eles vão fazer mesmo um povoamento, uma ocupação humana nessa região, porque ainda tinha um problema de entendimento da linha demarcatória do Tratado de Tordesilhas. Para lá era Espanha, para cá era Portugal, tinha uma confusão, principalmente aqui no sul. Então era preciso ocupar essa terra, daí tinha a lei do uso e posse da terra. Quem tivesse nela ficava dono dela. Então o rei de Portugal, esperto, percebeu os açorianos lá naquele isolamento e traz para cá. Mas era fundamental para ocupar um lugar desse que viessem profissões necessárias, são base: carpinteiro, ferreiro, pedreiro, e um dos mais fundamentais foram os oleiros. Os oleiros eram fundamentais porque eles produziam tijolos, telhas e as louças do cotidiano, de uso cotidiano, né? Então essa gente veio para cá especialmente, em vários lugares, já vai encontrar oleiros em vários pontos, mas eles se localizaram basicamente na região de São José, porque ali naquele litoral era fácil o transporte dessa matéria, do produto, né, para distribuição ao longo do litoral, e a matéria-prima, que era fundamental, era necessária, tinha que encontrar a matéria-prima adequada para a confecção dessas, principalmente das louças, né? E a argila melhor encontrada foi no lugar chamado Barreiros.
O nome de Barreiros é Barreiros porque era de lá que eles extraíam o barro para ser transformado em todos esses objetos utilitários de uso necessário do cotidiano. E essa profissão acaba se tornando uma tradição hoje, identidade para São José. Então, tem aquela outra fórmula, né, que era também já da Idade Média, a família detinha aquele saber e continuava, eles levavam por gerações e gerações. Eles não deixavam de ser oleiro para ser pedreiro ou outra coisa, eles seriam sempre oleiros, né? Os filhos do alfaiate seriam sempre alfaiates, os filhos dos pedreiros sempre pedreiros. E os oleiros sobreviveram, né? É uma das profissões que resistiram aos séculos, né? Pelo menos os 200 e mais. Ultimamente a gente tem visto que elas já não têm aquela... Era uma pré-indústria muito forte, necessária. Saía daqui de São José, elas por barco eram transportadas para vários pontos, né? Mas também carregavam carroças e levavam, depois com a colonização alemã e italiana, eles levavam, da notícia que eu tenho, até Brusque eles levavam carroçadas com louças feitas aqui em São José, né? Valdo, resistência é essa, passando de pai para filho, que hoje é um desafio, ou melhor, uma dificuldade, quase um ato heróico de se manter? Sim, eu vejo que nesse momento, hoje em São José, eu vou usar especificamente a região da Ponta de Baixo, que é onde está querendo se fundar a Rota dos Oleiros. Eu acho isso muito importante. Primeiro porque a gente tem Cunha em São Paulo, que não tem o material e a qualidade que a gente tem tanto de matéria-prima quanto de profissionais para trabalhar. Na Ponta de Baixo, hoje nós contamos com 3 oleiros, sendo que 2 estão trabalhando no ofício de professor, porque a olaria não está dando condições de sobrevida, e um ainda continua trabalhando de oleiro, né? E 2 estão trabalhando de oleiro. 2 pessoas trabalhando de oleiro e 2 de professor. Então, quer dizer, e esses 2 que sobraram estão passando por dificuldade muito grande, porque eles moram numa região isolada e de difícil acesso e conhecimento das pessoas. Então, o que eu acho que é interessante? Que se leve as pessoas a conhecer essas olarias para que eles possam ter melhor venda. Eles tendo melhor venda, vão ter melhor qualidade de vida, as pessoas que moram ao redor deles vão ver que a vida deles melhorou por conta da olaria e vão ter a sua própria olaria, porque é uma coisa muito tosca, muito simples. Tendo o barro e a mão para trabalhar, tu tens uma peça e se tu tens qualidade, então tu tens um mercado. E quer dizer, além de ser um projeto que vai salvar a identidade do município por conta dos oleiros, a gente vai estar ajudando, vai ter uma grande função social também, né? Por quê? Porque vai dar alternativa de renda para aquelas pessoas que realmente precisam. E hoje eu vejo que a coisa está se encaminhando a cerâmica para terapia ocupacional, que não é o caso. A gente tem que formar profissionais, resgatar esse ofício e manter esse ofício. Se Cunha funciona com a cerâmica em São Paulo, que não tem material, o material é todo importado, por que São José, que tem esse material em abundância e mão de obra especializada em abundância, só que abandonaram o ofício por desdeixo público de deixar que isso acontecesse, né? Por que não, então, fundar essa rota com seriedade e implantar aqui uma nova Cunha em São José, Santa Catarina, São José da Terra Firme, que foi acho que no mundo é a melhor matéria-prima que se encontra para confecção de louças, né? De utilitários alimentícios, para cozer essas coisas todas. É porque a preocupação desses profissionais é que se dê estrutura para que ele possa sobreviver, para que ele possa sustentar a sua família. Sim. Essa é uma das grandes preocupações. Como diz o Peninha, antigamente era uma tradição passar o ofício de pai para filho. E hoje isso já não acontece. Por quê? Porque não é atrativo. Né? Não basta ter só resgate cultural, eu preciso sobreviver, eu preciso dar sustento para a minha família. Então, é isso que nós, Djalma, precisamos pensar para a cidade enquanto gestores públicos. De que forma que a prefeitura, a sociedade, a Câmara de Vereadores pode estar trabalhando para que realmente esse cidadão que desejar se profissionalizar, artesão, oleiro,
de que forma que ele vai sobreviver em São José? Como é que essa produção dele, artística, vai estar indo para onde? Vai estar indo para o mercado público de Florianópolis? Vai estar indo para o mercado público que vai ser construído em São José? Então, penso que é dessa forma que nós temos que construir alternativas, né? E também penso que, como eu disse para o Valdo, precisa ter, de uma forma, como um conhecimento dizendo que é um atendimento de uma terapia ocupacional. Às vezes eu não penso do mesmo jeito que o Valdo no seguinte sentido. Penso que tem que estar sendo divulgado e difundido essa cultura desta forma, até que as pessoas tenham esse conhecimento, mas que a Secretaria, a Fundação de Turismo e de Cultura tem uma outra vertente, que é a profissionalização de outros oleiros que nós teremos no futuro. E não é dessa forma. A Rota dos Oleiros, né, como o mercado público dos oleiros, que ali vai se fixar o mercado, porque os turistas e os consumidores vão direto às olarias, como sempre foi, para não precisar, há muito tempo os oleiros ainda são explorados por mercadores do centro que vão ali e compram as louças deles a preço de banana, porque eles não têm como vender, porque não tem uma divulgação do local de trabalho deles. As pessoas não sabem onde procurar ainda, se fizer isso, soluciona todos os problemas. Com as placas indicativas dizendo, aqui tem um oleiro e aqui ele faz louça, as pessoas... tem oleiros que trazem gente do Rio de Janeiro, de Porto Alegre, disso e daquilo, isso sem informação nenhuma. No anonimato eles ainda trazem as pessoas de outros estados e até de outros países para vir aqui comprar nossa louça. Isso com toda essa pobreza de estrutura. Agora, se melhorarmos essa estrutura, fazer uma boa divulgação disso, nós vamos trazer mais gente de outros países, de outros estados, de outras cidades, e até o nosso consumo interno vai melhorar. Então, quer dizer, é sucesso garantido com poucas placas. Assim, cada placa vai custar R$300 e a gente vai ter famílias sobrevivendo disso. Não precisa colocar um portal de 2,5 milhões. Precisa-se de placas baratas e que sejam objetivas e que façam com que essas pessoas... Porque eles não têm mais tempo para estar comendo arroz com ovo. É toda uma história de trabalho e sacrifício. Eu acho que está agora na hora dele escolher um pouco desse trabalho de seus antepassados. Porque são descendentes diretos de oleiros e eles merecem, então, aqueles que já morreram, que vejam seus parentes, pelo menos tendo uma vida melhor do que eles tiveram. Eu acho que é isso que a gente está devendo para eles. Isso comprova, então, que esse pequeno retrato já que o Valdo traçou, comprova que é um investimento que vai dar certo e que vai trazer retorno. O que eu vejo aí, né, uma preocupação muito grande com os oleiros, e isso é louvável, a lei que foi colocada, eu acho que até foi uma coisa que vem ao encontro, essa lei veio ao encontro àquilo que a Fundação já estava também desenhando. Talvez a Fundação ela esteja com um perfil pensando um pouquinho maior ainda do que a lei da Rota do Oleiro, que vai valorizar o oleiro, e realmente o Aldo, quando coloca uma simples placa e tal, mas não adianta a gente colocar uma placa num lugar onde não vai ninguém. Não adianta a gente colocar uma placa num lugar onde o fluxo de pessoas é muito limitado. Não, nós temos essas placas numa via geral de São José, é bem movimentado, todos vão ver, vai melhorar em 100% o mercado. Nós, quanto fundação, nós procuramos fazer um projeto um pouquinho maior. Mas para isso a gente precisa estruturar para não levar essas pessoas para uma favela, que é onde os oleiros vivem hoje. E é por isso que nós fizemos fazer um passo a passo. Primeiro estruturar os oleiros para depois levar essas pessoas lá. É por isso que nós fizemos um estudo para que a pessoa vá lá e não se depare com uma favela e não vá mais. Né? Então, daí nós fizemos um projeto e a vereadora foi extremamente feliz na lei a qual ela colocou. Nós queremos ampliar. Um pouco ampliar. E de que forma isso? É levar mais pessoas para lá. E para isso nós temos sim que qualificar a região. E hoje, embora fala assim, estão pensando muito na escola de oleiro, a escola de oleiros é referência. A gente tem que ter um gancho para poder valorizar também. E quando fala assim, tem muita gente fazendo terapia, tem muita gente fazendo terapia, mas se de cada 10 que faz terapia a gente conseguir um oleiro, a gente está resgatando. Mas para isso também a escola de oleiros está com um projeto em conjunto com a Secretaria da Assistência Social, onde a gente vai levar
a profissão de oleiros a crianças que estão em situação de risco, para talvez estar trazendo eles para sim ter uma profissão. E nesse intuito de realmente valorizar lá, vai ser colocado as placas, vai ter sinalização, tudo. Mas nós, quanto fundação, quanto prefeitura, nós queremos um pouco mais. Nós queremos levar o turista lá. O problema é que os oleiros não tem só 2 oleiros e estão passando fome literalmente, que no dia da inauguração da escola, eu saí da casa de um oleiro e só tinha um arroz com ovo para comer. Desculpa estar falando isso, mas é fato. Não, tudo bem. Então, quer dizer, eu não sei, mas são várias situações, sabe? Tem que ser o mais Porque rápido possível. aquele oleiro que se profissionalizou, que se organizou, é absolutamente fantástico. A nossa gente estava assim, a situação precária, meio das olarias que eu tenho da memória, parecia tudo improvisado. Parece que não ia ficar ali para sempre. Tem uma coisa para ser explicada, né, da posse da terra que os oleiros, que os açorianos prometeram para os açorianos, nunca foi confirmado. Então, as coisas todas eram meio improvisadas, porque eles não sabiam quanto tempo que eles iam ficar ali. Né? Não tinha uma ideia. E foi passando, ficou esquecido, mas os oleiros que se organizaram, que se profissionalizaram, pelo menos um deles, né? Se tu chegar na olaria dele é deslumbrante, porque é altamente profissional. O espaço de exposição das louças, muito bem apresentadas, tu enxerga as louças, a diversidade de tipo de louça, o lugar onde eles trabalham, né, para produção, o forno também. Então nós temos um exemplo aqui em Barreiros que devia ser observado e seguido, porque esse cara nem dá conta de produzir tanto, porque ele é tão bem organizado que é fácil dos interessados em comercializar isso chegar ali. Se tu vai na nossa olaria é um pouco mais complicado, né? Eu já fiz várias vezes. Né? Eu concordo plenamente contigo que e a prefeitura não pode interferir no negócio particular propriamente, mas a gente pode criar situações de viabilização do negócio profissional, né? Então a gente estamos em contato com o Sebrae, com a SESC, né, com a Abrazel. Isso a gente está mantendo contato para dar um suporte para esse pessoal, para saber de que forma a gente pode incrementar o negócio. A rota vai ser implantada, as placas estarão lá. E o que nós queremos mais disso? Então até o Aldo fala muito, aliás, falam muito na escola. A escola hoje é o nosso gancho. Hoje nós recebemos um número de visitantes muito grande na escola. O papel da escola não é a comercialização dessas louças. E a partir do momento que nós conseguimos levar alguém para visitar essa escola, a gente pode estar indicando esses oleiros. E o que nós queremos? Nós queremos sim ter um portal bonito, nós queremos ter uma rua ornamentada, ter uma placa bonita. E em todo trade do turismo, onde a gente tem que pensar em turismo, e aquilo ali tem que ser uma rota turística também, não é uma rota só de comércio, a gente tem que levar o turista até lá. Daí tem alguns quesitos que são extremamente importantes nisso, que é a gastronomia. Quer dizer, né? na verdade, uma rota gastronômica mas teria que ser exatamente. Por isso que a gente ainda fala no eu circuito. penso que pode ser feito um projeto com grande escala, mas a gente tem que encarar alguma coisa com um regime de emergencial. Não, exato, sim. é isso. As placas, dá para colocar agora, paralelo a isso, Não, depois isso do hospital? tá É isso que ele está preocupado assim, com a data. Existe alguma data, secretário? Que lindo de presente Assim, para os oleiros, as placas agora na semana folclórica de agosto, tem as plaquinhas lá já para eles começar a vender uma panela ou 2 a mais e melhorar o alimento deles. Que legal isso. Então, assim, para fechar isso, ali nós temos a intenção de criar um pier na antiga ponte do Imaruim, que ali vai ter passeios de barcos. Quer dizer, se o turista vai até lá, vai passar pelas rodarias, vai poder estar consumindo. Ali já une ao balneário Guararema, aonde vai ter, até a gente está num contato muito forte com a SESC, onde ela vai dar todo o suporte para aqueles restaurantes, para se estruturar, como se preparar para receber o turista. E essa rota toda terminaria com a visitação do centro histórico, que é um percurso muito que a gente pode vender isso.
através dos folder, vender, e aí a gente fecha isso. E com um outro momento ainda, nos finais de semana, a gente está com a apresentação do nosso boi de mamão para o turista. Que também já está morrendo no município, né? Que também já está morrendo no município, então a gente tem horários de apresentação do boi de mamão lá dentro da rota ou do circuito dos oleiros. Sabe, o Núcleo de Estudos Açorianos vem fazendo um trabalho intenso, né? Mapeando as manifestações culturais mais significativas de cada município, e entra tudo aí, né? Os foguetes folclóricos, o artesanato, a gastronomia, e a ideia é criar um corredor turístico cultural em todo o litoral de Santa Catarina. Então, em cada município que foi feito esse trabalho do Núcleo de Estudos Açorianos, aconteceu uma grande festa. São José recebeu essa festa e continua fazendo, que o núcleo plantou. Né, essa festa, e hoje ela já está no calendário cultural, as pessoas já estão se acostumando com aquele período, tem aquele evento falando da herança cultural de base açoriana, né? E isso é um projeto que busca um corredor turístico cultural ao longo do litoral de Santa Catarina inteiro, né? E São José é muito significativo nisso, tem muita história, né? Para começar, quando a gente fala de oleiros, quando eles se plantaram em São José por causa da geografia, por causa da matéria-prima, a primeira providência que eles tomaram foi produzir as telhas da ermida que havia, né? Então, o primeiro trabalho que eles fizeram aqui foi a construção das telhas para abrigar a ermida. É um bom presságio, porque já busca o aconchego da fé e tudo mais, né? E, enfim, eu estava falando aqui, inclusive tem essa cerâmica açoriana. O cara não tem muita informação de nada, mas ele sabe que essa tradição veio com os antepassados dele e que vieram dos Açores. Então ele tem essa cerâmica açoriana, tatá. Não sei se você já conhece, vocês conhecem, Valdo? Conheço, tatá é meu amigo. Pois é. Pois é. Então, não, tatá fica em Barreiros. Essa que ele fala que é muito bem organizada em Barreiros. Muito bem organizada. Nós temos uma agora que vai inaugurar no Centro Histórico. Como que é o nome lá do nosso? O Duval? A Olaria Duval, mas ele também está pleiteando agora uma vaga na escola de oleiros para trabalhar de professor, correndo o risco de perder mais um oleiro, porque não é viável trabalhar de olaria. Então ele já está pleiteando uma vaga de professor na escola de oleiros. Então, ele estava preocupado que a rota não contemplava o Centro Histórico, né? Daí eu até conversei com ele e falei assim, não, a nossa ideia é fazer uma coisa que una o Centro Histórico, a Rota dos Oleiros, a Ponta de Baixo, com passeio de barco e tal. Daí ele ficou tranquilo. E ele vai estar inaugurando ali no Centro Histórico. Esse primeiro passo para que a gente possa consolidar a rota ou o circuito, depois até questão de nome, detalhes. O nome é um detalhe central. O que nós queremos, e eu acho que isso é uma coisa comum aqui, é que a coisa funcione. E o centro de todos eles é a questão dos oleiros, né? Seja a nossa tradição, o nosso profissional. Não está, esse primeiro momento não seria, secretário, esse contato próximo, chamar os oleiros para que possa esclarecer e que a gente possa... Freitas, que são 4. Se temos esse primeiro problema de condições para receber, que cada oleiro possa receber esse suporte para que ele possa se organizar, que vem então o Sebrae. Já foi feito até o lance das placas ali, até deu um pouco de polêmica e tal, porque nós até queríamos fazer essa identificação das olarias através de uma placa de cerâmica, sabe? Então foi feito um estudo que não é viável porque não é viável, tal. Tentaram fazer um estudo lá, apresentaram pra gente, não gostamos muito da letra, tal. Aí existe uma preocupação também, né? A gente vai ornamentar aquela rua, vai ter as placas, é muito vulnerável, né? O pessoal que frequenta ali a Ponta de Baixo na vida noturna ali durante a madrugada não vai quebrar isso daí. Então tudo isso, mas foi feito esse primeiro contato com os oleiros, daí essas placas já está ali se desenhando o modelo, vai ser feito o orçamento, isso é um período rápido. Tem alguma data, secretário? Assim, para que o muito bom saber que eu vou dormir. Eu fui dormir 5 horas da manhã hoje só pensando nisso, vocês acreditam? Eu acredito, assim, porque a gente estava nessa polêmica do modelo e tal. Licitação, no bom sentido, porque eu até acho que isso aí pode entrar direto pela Mas as olarias e os oleiros já eram para ter desaparecido há muito tempo. Primeiro que eles começaram a produzir umas louças que depois foram condenadas porque eles usavam zarcão, que era um problema sério, né? Exato. Aí foi nesse momento que as pessoas deixaram de
de adquirir, de comprar para uso cotidiano essas louças, elas são muito preferidas para determinados tipos de cozimento, do feijão, do cozido, como é caldo de peixe. Para. Enfim. Feijoada em geral, né? É muito preferido para quem tem um fogão a lenha. Água na boca. Uma panela de barro maravilhosa que o Valdo fez, por exemplo, e cozinha um cozido à portuguesa ali, meu Deus do céu, sai de baixo, é maravilhoso. Mas nós temos que ver, isso já, então, teve ameaçada de extinção dessas olarias. Em que época, Peninha? 70, qualquer coisa, né? Mas aí nós temos uma informação, o Medeiros ia vender olaria que a mais aparecia. Sim. Na ponta de baixo de cima, né? Na frente da Orionópolis. Ali era a que mais era presente no trânsito, as pessoas viam uma olaria ali. E ele ia acabar com ela. Aí a gente soube disso, ficamos apavorados, né? Porque tinha toda uma memória, uma importância, um significado, né? Dessa expressão toda. E com informação com os açorianos, eles tiveram problema com as olarias, porque lá a matéria-prima é complicadíssima e depois tem a questão do combustível, da lenha também, muito complicado. Então lá nos Açores desapareceram as olarias por essas razões. Não por falta de comprador, nada, mas por não conseguir mais produzir. E eles estavam... O que acontecia com as olarias dos Açores? Eles iam musealizar. Como a gente gosta da ideia de museus, nós começamos a tentando interferir. Aí a Mariana já teve uma ideia melhor, que foi transformar não no museu só, mas numa escola. E tem um mérito imenso. O mérito imenso que aquilo dinamizou, valorizou, deu cara para a produção, mostrou que São José tem uma identidade, né? E ela formou muita gente, terapêutica ou não, né? Mas formou muita gente. Na verdade, as pessoas aprendem a levantar a louça, que é uma coisa mágica, é uma mágica aquilo, que é uma coisa fascinante. E aquilo é arcaico, aquilo é antigo, olha, é da arte e civilização essa técnica, né? Que vem da China, antiga e tudo. Né? Nós somos só os aprendedores daquelas técnicas chinesas, arcaicas, né? E é porque português viajou muito, então tudo que é bom dos outros, ele incorpora e toma posse, né? Então, a escola formou muita gente. E dentro desses alunos, todos que formaram ali, eu acabei levando um para o Museu Universitário da UFSC para dar uma oficina de olaria. Muitas vezes, na década de 70, eu buscava oleiros para se apresentar na universidade por minha conta. E era maravilhoso levar a Dona Zeni Josefa de Souza. Beijo a Deus, Dona Zeni Josefa de Souza era a única mulher oleira de todo o território, porque é um trabalho masculino e mulher não deve subir. Não fica bem subindo torno, né? E ela, coitada, aprendeu desde criança e foi por essa razão ela não conseguiu casamento, nada. Porque ela foi rejeitada porque fazia trabalho de homem. Dona Zeni Josefa de Souza. Irmã do oleiro de seu Pedro, grande média, olha, deu saudade imensa agora, Dona Zeni. A Dona Zeni, então, começou a fazer coisas mais delicadas, porque para as pessoas não falar muito mal dela, então ela começa a fazer miniaturinhas, fogãozinho, coisinhas de brinquedo. Panelinhas. Porque uma das coisas importantes das olarias, além das louças de uso cotidiano e além das toeteiras e tijolos que eram outros que faziam, as mulheres e filhas dos oleiros paralelamente produziam os que eles chamam de calunga de barro cozido, que na verdade eram brinquedos para as crianças, bonequinhos, cavalinhos, burrinhos, cachorrinho, é uma infinidade. No Museu Universitário consegui guardar uma coleção desse figurativo que eles produziam na olaria, né? Peças figurativas. E esse figurativo, o Cascais, Joaquim Cascais, que é josefense, dos maiores artistas do Brasil, reconhecidamente no exterior, né? É um josefense que São José não sabe, e o que me irrita, porque eu trabalhei 10 anos com Franklin Cascais, exatamente porque eu sou de São José. Sim. E eu descobri que ele era um artista josefense.
Aí nós trabalhamos e foi esse fenômeno, né, a descoberta desse grande artista que nasceu graças aos brinquedos que as crianças ganhavam no Natal, aniversário, principalmente no Natal, que eram os cavalinhos, boizinhos, burrinhos. Ele ganhava aquilo e pegava a barra e tentava copiar. E ao copiar, acabou desenvolvendo o saber mexer na argila e se transformou num artista de grande expressão. A gente sabe de uma maneira, mas cada vez estudiosos descobrem a importância desse grande artista que nasceu graças aos calungas de barro cozido das olarias das heranças açorianas de São José. Enfim, são montes de informação que tem. Então, quando um aluno formou e que eu levei para lá para fazer, inventar um curso lá, porque a escola de oleiro era muito longe. Sim, então, lá o pessoal tinha dificuldade. E era, 10 anos de oficina lotadas, formou centenas de gente que aprendiam a mágica de subir a louça, mas acabava tendo mais condições por causa do equipamento, por causa da queima, por causa disso, por causa daquilo, começava a fazer bibelôs, fazia figurinhas. Dessas gente que ia lá, só por acaso, descobriu-se grandes artistas. Grandes artistas. Com esse depoimento do Peninha, nós chegamos, acredito, numa conclusão de que chegou o momento desse grande resgate, desse grande marco, que se volte uma identidade cultural de São José, no momento em que a cidade cresce sem controle, cada vez mais recebe pessoas, tem o seu papel e que nós temos né? esse momento, né, vereador? Eu tenho só uma tristeza, porque as olarias produziam aquele tipo de louça, né? Uma coleção de tipo de louça. E eu insisti com São José para o museu adquirir uma peça, uma coleção, para ter lá no acervo do museu uma coleção completa do tipo de louças e bibelôs que eram produzidos nas olarias. Eu cheguei a selecionar dos maiores oleiros, né? Eu estou com a imagem dele, Orlando. Eu selecionei as louças todas para a gente ter uma coleção garantida, porque objeto no museu, daqui a 100 anos ele está lá, intacto. Sim. Eu selecionei todas as louças. Aí ele queria R$300. Aí a prefeitura não conseguiu, não deram bola, eu não tinha os R$300 e nós perdemos a coleção de um grande oleiro que era como o seu Orlando, que viveu a vida inteira nesse trabalho, e nós não temos. E se você vai ao Museu de São José, Museu Histórico de São José, você quer ver ali o que tem de significativo da história de São José. Sabe o que é que vai encontrar? O leque da Evita Peron. E as louças, nem um tom de oleiro, nada tem ali dentro do museu. E nem o Pelourinho, que é outra discussão. O Pelourinho está lá numa próxima... Mas quem sabe lá em Laguna ele está mais conservado do que aqui. Mas nós precisamos porque já cometeram barbaridades em São José. Sim. Nós tínhamos uma palmeira imperial na praça, que tinha um furo, que era a história do canhão que furou, que ali devia ter uma placa. Olha, ela é assim por causa disso. O gás mal entrou na prefeitura, foi lá e cortou a palmeira fora, meu. Desinformado. Foi um engano, né? muito sério. Engano não, ele sabia que a gente falou. Aí que a gente conseguiu cortar um pedaço, está lá no largado do museu, nem sei se já foi por isso. Uma situação que aparece o furo, mas não... por causa da desinformação histórica e de pessoas, porque São José não é mais São José. São José não existe mais. São José era o maior município de Santa Catarina. Não, eu não concordo que São José não existe. A história do município... Falar que São José não existe mais, eu vou ser obrigado. Na essência, o Peninha tem razão. Menino, era o maior município. Sabe como é que se conta a história de São José? Pela perda do seu território. Cada administração perdeu um território. Agora tem 2 territórios almejando essa emancipação. Não tem mais a Barreiros e o Cobra-Sol se bastam. Não precisa de ninguém, né? Eu sei. Mas pro jeito de ver São José... perdemos espaço territorial, perdemos. São José, mas não perdemos o hino de São José. Foi fabricado em São José quando nós tínhamos a música perfeita para ser
assim como aconteceu com a Ilha de Santa Catarina, ninguém conhece a música mais maravilhosa feita, né? Ai, São José, minha terra querida, ao te dar a despedida, sem querer chorei, senti saudade da quadra florida, o melhor da minha vida que eu ali passei, o meu bom tempo de rapaz solteiro. Mas talvez eu acho assim que está conhece? faltando aí. Dá pra resgatar eu já insisti. Não, exato, socializar. O que está faltando é as pessoas Mas não que falta, têm esse mas será que não acervo, falta, de nos repente, trazer- esse incentivo para que o acervo seja Mas mantido, nós trazemos secretário? acervo às pessoas que Sabe como que eu Vamos lá, vamos organizar aqui, Sabe, gente. eu fiquei sabendo do problema Elas dos não oleiros. conhecem a alma da nossa agenda. Como que eu fiquei sabendo dos problemas dos oleiros? Porque esse cidadão aqui foi De onde é que tu ter viesse? a coragem de ir até a minha Eu sou sala Angelina. e me E tu? colocar. Vamos lá, peraí, gente, vamos organizar aqui as nossas falas. Brigando ainda, né? Ele Vamos tinha coragem de ir lá, Não sentou lá na frente e falou assim, ó, São tem uma situação José? assim. Então Senão São não ia José saber. defende. Se os historiadores da nossa região não trouxer à tona essas coisas, tu sabia disso? Ninguém sabia. A questão Mas não, é que a administração de São José é estrangeira. A gente ia lá, levava e pouco ligar para aquilo. Não é assim. sim, tanto é que não existe a coleção de panela de pau no museu. Foi aquilo, mano. Dá para se ter. Pois é, Você tem o que oleiros fazer para se importantes que reverter podem. nisso? Você é um oleiro importante para o município de São Sim, José. mas para isso vocês Vamos precisam nos resgatar, ver. secretário. Não nós ver resgatar vocês. uma coleção dessa, que a ideia do Peninha é Oswaldo excelente. Silva. Osmar Silva. Essa música devia estar escrita em bronze numa placa na Praça de São José para todo mundo ler essa Presta coisa atenção. e divulgar. Agora, já ouvi isso de São José, que eles encomendaram, é triste, é de chorar. mas é o que E nós quando temos. nós tínhamos poesia para falar de São José, e eles ignoraram. E eu já vinha tentando isso há muito tempo. Eu saí de São José para não sofrer. Eu sou Mas talvez o nasci- senhor esteja levando para um lado pessoal, que o senhor prefere Não, é aquela carência, poesia é do que carência o hino do São José que existe agora. Então talvez seja um gosto pessoal do senhor. Nós não podemos confundir a história do município, resgatar o que é cultura por uma questão pessoal. Nós não podemos falar que São José não existe, e isso eu vou ser radical Não, sim, quanto, imagina. muito pelo contrário. Não existe mais o furo de canhão no coqueiro. Pode não existir, pode ter cometido alguns erros Podemos que eu ter acho. perdido Pelourinho, vamos Podemos tentar resgatar. perder. Precisamos Eu acho que resgatar. estamos em busca de resgate e tal, mas falar que São José não existe, eu a sou questão totalmente de contra. estar no Pelo menos São filho. José devia ter desviado fogo, não Não, Peninha, não pense São assim. José Não desobedeceu muito, olha. desacredite, Peninha, Era não desacredite. era o único espaço. Olha, Não olha, desacredite. São José era toda a formação, né, do centro de início de administração e tudo os portugueses tinham uma urbanização que dizia assim, a igreja no alto, um campo aberto na frente Sim, com um trapiche. Ali em São José tinha um trapiche que era alguma coisa fabulosa. Tinha um mercado que todos os produtos iam lá comprar ali. Sim. Aquilo é ruína desde quando eu nasci, antes, né? Aí vão lá e constrói uma coisa horrenda na frente, parecia um prédio da Cobal antigo, que eles chamavam de prefeitura, que ele devia ser implodido, imediatamente. Aquilo não devia deixar mais. E restaurar o que era aqui, o trapiche, o que era o mercado público de São José, né? Nós estamos Entendeu? dentro Mas desse não vamos conseguir projeto, nada. Peninha. A Rota dos Oleiros é Podemos coisa ter- simplinha. Isso, Ele fala, mas é ele importante. a plaquinha assim, olha, tem um oleiro, ali tem um oleiro. Isso. Ótimo. Mas, Deus, Peninha, o nós Senhor vai não crescer. podemos perder a esperança, Peninha, de dizer assim, ó, nós não podemos nos culpar por tudo que já aconteceu. Aconteceu. Isso é fato. Agora, o que nós podemos fazer a partir dessa situação que está posta? Existe hoje um projeto cultural para o município de São José, onde se resgate toda a sua história passando pelo centro histórico, que concordo contigo, está hoje precisando de um projeto para fazer Estamos uma com restauração quase daquela Casa 50 da Cultura. catalogados, viu? Não, da questão da O quê? restauração da Casa da Cultura. Para revitalização do centro histórico. Catalogado o quê? Nós estamos atrás de recursos, com quase 50 projetos Buscando recursos no governo federal, estadual, para restaurar o centro histórico. Isso. Tá? E que a Isso é plaquinha, prioridade para a secretária, gente, é uma assim, coisa que vai ser um sonho para todos os josefenses, acho, a gente poder restaurar aquele centro histórico. Com certeza. Porque nós vamos A nossa alguma história coisa, vamos é conseguir dali. fazer dali. A Mary não é de São José, é vereadora, mas é de Angelina. É Angelina de São já era parte É integrante de São José. Agora, nós não podemos... Quem vai na Palhoça é um burburinho, aquilo é um burburinho. A praça ocupada, com criança brincando, blá, 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 blá. É uma ocupação total, com uma livraria. Mas porque geograficamente ela está situada diferente de São Agora a José. Praça São José Nesse pô, sentido, é um né? deserto.
Por quê? Porque se cresceu Aí- aonde? aí- Se cresceu aonde? Hã? Cobrasol. Se cresceu Porque onde foi Campinas, desenvolver o onde centro foi comercial, desenvolver foi o desenvolver centro com Cobrasol. comercial. E o centro comercial de Palhoça é na Pracinha. E o centro histórico centro. o centro histórico pode cumprir essa função, ser o grande centro cultural do município. Cultural, onde eu penso acho assim, que era favorável. O primeiro teatro do Estado. Ela, todo e que projeto tenha lá na biblioteca um cybercafé, onde as pessoas podem estar lendo o seu livro, tomando o seu café, escutando uma boa música, se lançando um livro, fazendo exposição de arte, levando as pessoas a conhecer a nossa cultura. Desse jeito, secretário, é que a gente vai conseguir resgatar a questão da olaria, que seja através de Então, uma Barreto não vai se placa. emancipar, não? Não Vamos, tem mais, o nosso, não tem o nosso mais. programa já está chegando no Cobrasol horário. não vai se emancipar. Tá. Olha, Não vai, Peninha, fique tranquilo. Nós já estamos com o horário avançando, que a gente possa então retomar a nossa conversa, focar novamente ao nosso papo inicial, que com certeza a Rota dos Oleiros seja esse grande marco, esse grande retorno ao grande patrimônio imaterial que São José possui. Mas então, secretário, nós podemos, como o Valdo perguntava, ele deseja saber de prazo, o senhor já deu alguma introdução do projeto, quais são os próximos passos efetivos O próximo para... passo é colocar as placas de identificação dos oleiros. Esse é o próximo passo que nós acreditamos aí que eu aqui chamo no isso- serviço público não funciona de Mas acordo assim, com uma as data aproximada. Não, 30 dias, vamos falar 30, 40 dias. Isso eu chamo de sinalização cultural. Isso aí, essas placas, assim, a exemplo de que devia estar ali no lugar da Palmeira, em muitos lugares onde aconteceram eventos, né? A própria Carioca, que é o orgulho de Laguna, é a carioca deles. Nós temos a mais bela carioca de todo o litoral de Santa Catarina e a gente ignora. Quer dizer, infelizmente... Então eu vou falar para o senhor que Já tá está sendo destruída. totalmente limpa. Estamos tentando orientar os moradores que ali jogam lixo, e isso não é culpa da prefeitura, é culpa Da educação. da educação. Da educação. Não da Secretaria da Educação, da Educação, da que o pessoal joga consciência. geladeira, joga Era tudo. assim, ó. Ali Então é nós uma vamos água, iluminá-la, maravilhosa. e isso Água vai ser limpa. rápido também. E ali, a gente está limpando ali e vai fazer uma pequena trilha ecológica para que as crianças possam ir. Ela vai ser coisa de 500 metros que ela vai circular ali e aí porque- elas vão visitar. Secretário, passa pela questão de conscientização, dos nossos alunos da rede municipal, rede estadual. O que a gente fez hoje para preservar a questão do meio ambiente do município de São José? Se criou a Escola do Meio Ambiente lá no Horto e se criou a Escola do Mar ali em Barreiros. Vamos tentar trazer esses alunos, começando uma conscientização, tanto pela Rota dos Oleiros, como para o Centro Histórico. Conhecer a Bica da Carioca, conhecer o museu, conhecer essa nova cara que brincar se com quer boi. dar, né? Isso. Ele vem agendado, São tendo José, um ônibus, nesse sentido. E tem... São José, minha terra querida, eu me despedi dela. Não se despediu. Imagina. Não se Tanto que despeça. você Ela está sofreu. aqui. Eu aqui escolhi essa terra. Eu até me admirei de Peninha estar aqui hoje. Eu digo, Nós ficamos felizes dele estar aqui. Foi um ano para conseguirmos encontrar o Peninha e trazê-lo à TV eu queria Câmara. saber quem conseguiu essa Muito coisa. difícil, muito difícil. Que Mas, poxa, Acho que né? foi a Karen lá, tá falando que foi ela lá. São José da Terra Firme é o nome Da Terra verdadeiro. Firme, isso Porque mesmo. existe São José da Ponta Grossa lá na ilha. Então São José da Terra Firme, aqui no continente. São José. Olha, era o único lugar que existia festa maior do que na Bahia, do Senhor do Bonfim, sabia? A maior festa do Brasil do Senhor do Bonfim era em São José. Era. Aí a famosa festa do Bonfim na Bahia, né? Em São José morreu. É uma pena. Em que época é isso, Ô menina, era uma coisa do louco. Quando chegava, era às 4 horas da tarde do primeiro do ano, que fazia-se a procissão, ali todas as coisas. A multidão era tamanha que ia São José, que era a Bahia era repleta de canoas. As ruas, carroças, carros de boi, era entupido de gente, por causa às 4 horas da tarde. Mas veio um padre, que às 4 horas já teve ontem a missa da noite, mudou o calendário, simplesmente mudou o calendário da festa tradicional para o mês qualquer de outubro. Morreu. Ele cortou a tradição. Então, esses estrangeiros que veio para um lugar que tinha uma tradição, eles deviam ter melhor preparo.
para chegar nela, né? Mas como a gente não tem mais, eu não tenho mais esperança, não tenho. Vamos lá, o nosso programa chegou ao fim. Eu quero já agradecer a presença de vocês. Começo, secretário, obrigado pela sua presença. Posso fazer suas considerações finais e que logo façamos votos para essa grande efervescência cultural volte no nosso município. Eu agradeço aqui a presença de todos, né? A vereadora Peninha aí, que nos agraciou com algumas considerações importantes para a gente poder resgatar aí no município, e isso é prioridade para nós, né? A participação do nosso grande artista aqui, né? Que nos trouxe à tona aí e é o responsável por ter me colocado realmente a situação dos oleiros. Ele foi a primeira pessoa que me colocou a verdade sobre o que acontecia lá, né? E verdade tenha ser dita. E aí gostaria de citar também que isso, o circuito e a preocupação e o desenvolvimento turístico dos nossos patrimônios e que engloba os oleiros, isso é prioridade, é um projeto a qual nós queremos implantar realmente. Isso vai ser colocado passo a passo. Talvez o que vai ser mais difícil é a gente conseguir o selo de qualidade na nossa via gastronômica, porque isso é uma coisa que leva tempo, e a implantação do nosso pier lá, próximo aos oleiros ali, isso talvez leve um pouco mais de tempo, porque não depende só de vontade, sim de liberações e conscientizações, né? Mas que vai ser implantado, sim, e ainda faço aqui colocar assim que as ações, eu não vou colocar da cultura, mas que a gente está com bastantes ações voltadas para o turismo do município, né? Então eu estou falando aqui agora, e isso a gente vai resgatar aí, melhorar o comércio lá na região, o oleiro vai se sentir mais valorizado, porque a gente vai estar levando o consumidor na Praça para lá. São José já devia ter um quiosque com a produção dos oleiros ali à disposição do turista, quem interessa, mas nunca foi. Isso já foi falado milhares de vezes. Mas é que nunca se... Mas lá no meio da praça, calçada a praça toda, e está bem escrito assim o nome de alguém mesmo, uma coisa que não podia ser proibido, mas está lá no meio da praça. Então tem umas coisas tão incoerentes em São José que a gente desistiu. Eu acho que incoerência acho que tem em toda a região, né? Se a gente for embora, e também mais, sabe menos, lá o que querem fazer, não vai ser nosso mais, viu? E vamos lá. Não sei. Você isola, não quer mais nada não quer mais. Eu quero agora me desvencilhar de tudo isso. Não. Mas, Peninha, a gente quer agradecer. Me desvencilhando, me despedindo. E eu não quero chegar Eu um quero dia ficar lá em a casa tá bonitinho. tomando a mesma atitude que o Peninha está tomando, desistir, né? Porque as pessoas vêm, aí apresenta-se o projeto, aí entra a síndrome Peter Pan, vamos abrir o mar para que as pessoas possam passar, né? E tudo acaba porque ninguém consegue abrir o mar e nada se faz. Então eu não quero desistir igual o Peninha desistiu, eu quero que a partir daqui desse momento, exista uma esperança para o município de São José, principalmente para os oleiros, que a única coisa que resta ainda, que é bem pouco que resta, é os oleiros. E que não tem aqui esses oleiros como o Pelourinho lá para a Laguna, né? Olha, Mas, se Walter, colocar as placas, sinalização cultural dizendo, ó, lá tem um oleiro, lá tem um oleiro. Funciona, se né? criar um quiosque na praça para colocar essa produção da olaria em exposição e venda. Ganharam muito. Se olharem a letra do Osmar Silva sobre São José e fizer uma placa de bronze para que todo mundo conheça a arte, a poesia de São José, olha, muita coisa. Bastante se coisa. conseguirem fazer a placa, Já se se conseguirem criou um fazer a placa que eu estou fazendo. É impressão minha ou o senhor está duvidando que nós vamos fazer essa placa? Eu duvido. Eu também duvido. Mas, Valdo, eu quero. Realmente, então eu vou Olha, pedir, se você não eu vou pagar, pedir eu para que o quero senhor inaugurar. permaneça no município de São José, não só para ver as placas do oleiro, mas para ver as coisas que nós vamos fazer nesse município. Olha, eu acho Porque ótimo. nós estamos voltando, assim como a vereadora está preocupada em formar lei para resgatar a cultura, nós também estamos preocupados em resgatar a cultura, sim, desse município, resgatar tudo, porque faz parte da cultura gostar de morar em São José. Eu não vou virar as costas para São José. Eu não nasci em São José, mas não vou virar as costas ao meu município que eu adotei para cuidar. Então, eu vou permanecer no município e vou convidar o senhor, sim, para vir
inaugurar as placas do Zoleiro, o circuito, faço questão de vir. de vir na revitalização da Bica da Carioca, na revitalização, Deus queira. para Deus vir queira, Deus queira, na Deus queira. catalogação do museu que nós temos, que ninguém se preocupou em catalogar o nosso museu até hoje, Pois e é. nós estávamos correndo o risco de perder o título de museu, porque Pois o é. Ministério do Turismo deu um prazo de Você sabe 5 anos e já se passou quantos 3. cursos que os trabalhadores dos museus foram fazer para aprender a fazer a catalogação, eles iam fazer o curso, mas não entravam em ação. Isso é. Então vamos Olha, fazer não o foi seguinte. um nem dois, não. Levante, levante. Foram anos e anos de O lá. senhor e sabia nós- que para fazer a catalogação tem que ter um museólogo e que Não. são poucos em Santa Catarina? Eu sou um deles que ensinou eles a fazer. Nós temos o núcleo de estudos museológicos, eles participaram de diversos cursos, fazendo verdade. a orientação técnica, como se deve fazer. São José. Eles aprendiam ou não aprendiam, só não executavam. É isso. Então a gente fica assim, olha, foi um desgaste enorme, preocupado com aquilo. Se as pessoas foram fazer esses cursos, Não. tantos, e não executaram lá, daí agora não sei o que é. Né? Bom, eu agradeço a presença de vocês. Volto às considerações finais. Valdo, obrigado por estar aqui conosco mais uma vez na TV Câmara, partilhando este anseio, este sonho de todos nós aí quanto à olaria. A felicidade é toda minha e lá no fundo ainda resta uma pequena esperança, mas bem pequena, porque desse debate aqui eu já devo ter participado de mais ou menos uns 1000 e não por vi isso que eu resultado digo. em nenhum, mas ainda me resta uma pequena esperança que esse assim Isso que eu digo. possa ser que haja uma luz no fundo do túnel e tudo não acabe em autopromoção, enfim, aquelas coisas todas que também vocês estão cansados de saber que existe, né? E infelizmente está tudo se perdendo por conta disso, porque as pessoas não lutam por uma causa que é tão nobre, que é a cultura e o ofício daquelas pessoas que fundaram o nosso município. Obrigado, Valdo. Seu Pedrinho, obrigado Bom, eu por estar gostei da conosco. oportunidade de ter lembrado da dona Zeli Josefa de Souza, benza a Deus, né? E provocar essa polêmica que é a base, a polêmica é a base do sucesso. Então, se a gente conseguiu causar algum transtorno, alguma polêmica, e agora a gente, ótimo, causamos, parece. Agora vamos ficar atentos, esperando, ou até tudo, né? Vou até cortar o cabelo para vir na inauguração das placas, que a coisa é tão boba. Ali a sinalização cultural é uma placa padrão e ali com a informação, quem vê a placa, onde que ela estiver, é alguma informação cultural que ela contém. Cada Isso é uma coisa provocação tem uma reação, né? Infelizmente Então- nem todos estudaram história ou foram historiador para saber que lá existiam oleiros, né? Mas Felizmente assim, né, tem secretário? algo aqui que nos levou à tona isso para que podemos. Mas Mas, vamos- Bueno, para bueno. finalizar com... Mas mais uma vez, Peninha, obrigado. E assim, não escapa, a TV Câmara precisa também de ti para sempre estar relembrando e trazendo à tona histórias como essa. E mais uma coisa também que eu queria Assistem. Assistem, sim, assistem. Assistem com enquanto certeza. eu dou presença. Eu Muito obrigado. vou receber ligações, Peninha, te vi lá na televisão. Vai, assiste. E vereadora Amélia, obrigado também. Como autora Imagina, dessa lei, Cauê. provocar esse assunto sempre É, na conosco. verdade, o nosso objetivo era trazer esse assunto à tona, discutir. Como diz o Peninha, para cada provocação tem uma reação. A provocação era trazer essa questão à baila, dizer, olha, o município precisa se preocupar novamente com os oleiros. Nós, em momento algum, perdemos a esperança, Peninha. E assim, ó, você é uma história viva de São José. Não podes desistir dessa terra querida. Tu precisas estar aqui junto com a gente, resgatando a história. Nós fomos Porque embora para tu Enseada de sabes Brito. coisas que nós não sabemos. E já né? percebemos, já fomos para Enseada de Brito com todo entusiasmo e já percebemos que não adianta. Adianta. Vamos continuar. Contem comigo para continuar nessa batalha. Eu sou uma parceira, acredito que a identidade do município passa pelo resgate e pela permanência da cultura, da sua cultura. É nesse sentido que eu penso, é nesse sentido que nós estamos trabalhando. Maravilha. Obrigado pela presença de todos. Esse foi o São José em Debate de hoje, que debateu a questão da instalação da Rota dos Oleiros no município de São José, como você viu, desdobrando em outros assuntos, porque trabalhar e lutar e zelar pelo patrimônio imaterial, pela identidade de São José é fundamental e urgente num período em que a cidade tanto
cresce aí e borbulhando de novas pessoas que adotam esta cidade para viver. Mas a nossa identidade é fundamental para formarmos um povo forte e trabalhador, como sempre foi São José. Terminamos esse programa aqui, vamos mostrar essa imagem, essa peça figurativa do Valdo, para que você possa ver a beleza e valorizar a nossa olaria. Obrigado e até o próximo programa.